Senhor presidente, colegas vereadores, esse requerimento, um dos requerimentos que eu apresentei hoje nessa casa, esse que requer a reforma do posto de saúde lá da localidade de Pedras, eu entendo que ele requer uma certa urgência, uma vez que aquela população é atendida pela UBS do distrito de Lagoa Grande. E quando da vinda semanal da equipe para atender a população de Pedras, essa população não tem a disponibilidade de um dentista, uma vez que nesse posto de saúde não tem consultório dentário. E no passado, que esse próximo ano completa 50 anos, quando foi construído esse posto de saúde, pelo ex-prefeito de Russo, saudoso, o senhor Aurínio Estácio de Souza, nesse posto tinha sim um consultório dentário, uma vez que lá morava um cidadão pedrense, de uma família muito tradicional, a família do Solon José da Silva, e ele, com a amizade política que ele tinha, inclusive com o governo do estado do Ceará, ele conseguiu que no posto fosse instalado um consultório dentário, como também foi, através da interferência do senhor Solon José da Silva, a construção da Escola de Pedras. Aquela Escola de Pedras ela era estadual no passado, e depois passou a ser municipal. E como não existe transportes regulares que ligando Pedras à Lagoa Grande, essa população termina tendo muita dificuldade de se deslocar até Lagoa Grande para receber o atendimento dentário. Então, a gente solicita que nessa reforma seja adaptada uma das salas daquele prédio e seja instalado um kit sanitário para que aquela população possa vir a ser atendida e evite esses transtornos desse deslocamento, que muita gente não se desloca por não ter transporte, e como não existe o transporte regular, eles terminam tendo que recorrer às suas condições próprias e vir para a cidade. Um outro requerimento, onde eu solicito da gestão, junto com a empresa que faz a contabilidade do município, com base na lei de 1964, lei 4.320, ela já prevê essa criação de suprimento de fundos, inclusive na gestão do Dr. Francisco Bezerra, que era secretário da administração, nós criamos esse suprimento de fundos através de uma lei, e através de portaria se nomeava um servidor e se colocava um valor, que não é valor elevado, com aquele servidor, para que coisas emergenciais, aquele servidor paga, pega nota fiscal de serviço ou de material e posteriormente faz uma prestação de conta. Nós já vimos aqui vários colegas cobrarem questões assim, numa escola, cai uma porta de um banheiro e muitas vezes ela não é feita de imediato por conta de não ter nenhum processo licitatório disponibilizando a execução daqueles serviços. Fez, mas acaba, tem que começar de novo, e muitas vezes esse processo demora a regulamentar esses tipos de serviços. Então, se tem um servidor na Secretaria de Educação com um recurso, com uma portaria, ele manda comprar uma fechadura, como a gente chama, a dobradiça, né, uma descarga, quebra, ele pode comprar aquela descarga e fazer essa prestação de conta. Da mesma forma, na CEINFRA, né, na Secretaria de Saúde, eu entendo que um motorista, ele pode viajar para Fortaleza e não ter nenhum recurso dele, nada no bolso, né? E ele baixa um pneu, ele dá um pequeno pane no veículo, que ele precisa do mecânico, ele não vai ter como resolver. A gente já ouviu até em algumas oportunidades que muitas vezes as pessoas que vão do transporte procuram ajudar a resolver essa situação. E eu entendo que é muito necessário, muito importante, eu que acompanho e convivo muito com a gestão, em muitos momentos é necessário, às vezes, até intervenções de terceiros para que a coisa não pare, né, aconteça. Eu mesmo
já presenciei o próprio prefeito Sávio Gugel ter que resolver coisas urgentes porque contabilmente não tem disponibilidade de orçamento e para que a coisa não pare, a coisa caminhe, ande, alguém tem que resolver. E eu entendo que deve ser resolvido dessa forma, legalmente, um projeto de lei a essa casa criando esse suprimento de fundos, aí através de um decreto regulamentador, nomeia-se algumas secretarias, algumas pessoas que recebem esse recurso, através já de empenho, e vai efetuando essas pequenas despesas que devem constar na lei, quais são as despesas que podem ser contempladas, né? E faz essas despesas e faz a prestação de contas ao tribunal, normalmente como a contabilidade faz. Inclusive, existem alguns programas de governo a nível de município, principalmente de escolas, aquele programa direto da escola, recurso direto da escola, dinheiro direto da escola, essas prestações de contas são feitas separadamente pelo diretor da escola. Às vezes, algumas escolas são contempladas com recurso, né? E eles têm que fazer essa prestação de contas legalmente junto à contabilidade e junto ao Tribunal de Contas. Então, a gente acredita muito que isso possa ser avaliado pela Procuradoria, pela Secretaria de Planejamento, pela Contabilidade, se necessário, consultas ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e a gente viabilize essa ferramenta para que esses pequenos serviços que muitas vezes trazem transtornos sejam resolvidos de imediato. Obrigado, presidente.